Shalom, shalom, eu sou a Morah Hayá, estamos de volta aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre a linda abertura cósmica que está próxima à abertura do dia 15 de Shvat, que é esse mês, né? Tuv Shvat. O que quer dizer Tuv Shvat? Tuv, que é o Tet e o Vav, é o Tet 9 e o Vav 6, quer dizer 15, número 15, através das letras. A gente sabe que as letras são números também, né? Então, é o dia 15 do mês Shvat, que nada mais é que a lua cheia do mês. Pois o princípio do mês, né, o Rosh Chodesh, a cabeça do mês, é lua nova. E no meio, né, do trânsito dos dias do mês, está então o dia da lua cheia, que é onde a chefa, né, a emanação da energia desse mês está mais forte. Por quê? Porque o Zerampim, que é a 6 Sefirot do meio, está representada pelo Sol. E a Malchut é representada pela Lua. O que acontece? O Sol ilumina a Lua. Conforme a rotação, né, ela vai se iluminando mais completamente até chegar o dia 15 do mês, onde toda a face da Lua está cheia de luz. Então, isso quer dizer que ela está recebendo mais completamente aquela emanação do Sol, ou seja, no dia 15 do mês, a força da energia do mês, porque a gente fala assim, quem vem da religião fala assim, mas isso é misticismo, isso é coisa de feitiçaria. Não! Todos os seres, os astros, toda a criação do Eterno, existe alma, ruach, espírito nelas. Como isso? O poder de cada criatura que Deus fez, que o Eterno fez, emana espiritualmente também. Nós, por exemplo, nós temos alma no corpo. Existe o corpo, óbvio, mas dentro desse corpo, o ânimo dele é a alma, é o espírito. Nós temos ainda até mais, nós temos 5 partes, né? Nefesh, Ruach, a Neshama, a Hayá e a Yehidah. Já os astros contém a Nefesh, que é a primeira parte que toda a criação contém. E também existe um Malach, que ele é responsável por toda e qualquer parte. Vamos supor, uma formiguinha tem um Malach responsável por ela. Uma planta, um pé de maçã, tem o Malach responsável por ele. Entende? Então, tem um Malach responsável pela lua, tem um Malach responsável pelo sol. E eles emanam uma energia que vai trazer. Cada lua nova, eu faço um vídeo aqui no canal que já traz assim uma ideia do que aquele mês vai trazer. Então, nesse mês de aquário que nós estamos, Shvat, como eu disse lá naquele vídeo, vai emanar então uma energia de renovação, de inovação. É um mês que está ligado à aparição do Mashiach. O Mashiach interno não é só a volta de Mashiach para toda a humanidade. É o Mashiach interno. Como isso? Você pode mesmo restaurar a si mesmo fazendo um trabalho na sua alma, né? Trazendo uma inovação, fazendo algo diferente. Como isso? Tirando o que é ruim e transformando aquilo para algo bom e que seja de ação efetiva. Neste mês, você vai receber uma força maior para isso. Porque essa é a aura do mês. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque sabemos que tem a energia positiva e a energia negativa do mês. A energia negativa do mês é achar que sabe tudo, porque o mês é chamado em hebraico de Keli. Deli. O Deli é o balde, né? Por isso que traduzem como aquário, que é um balde com água. Né? No caso da raiz do mês, o nome verdadeiro é Deli, que é balde, um recipiente para água. O que é água? A água, a gente sabe, a sabedoria do Eterno, a Torá. Então, existe uma possibilidade de quem nasce nesse mês, ao transitarmos por esse mês, de recebermos, então, essa influência de que estamos cheios de sabedoria, né? Isso pode aumentar o quê? A gavá, né? O ego ficar, eu sei mais do que você e tal, querer ensinar o outro o tempo todo, não ter humildade. Então, tudo tem um lado bom e um lado negativo. Vamos nos voltar, então, para o Tuv Shvat, que é o dia 15. Que emanação é essa que se abre? É o Rosh Hashanah, o cabeça do ano, para a árvore.
não para as árvores, mas para a árvore. Por quê? Porque é algo que vai acontecer singularmente, né? Decretos como o Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano para toda a humanidade, para os animais, também vai ocorrer agora com a vegetação. A vegetação, ela recebe essa chefa, né? Um dia diferente. A árvore, ela tem um simbolismo na Torá que ela também pode ser vista como o homem. O homem pode ser visto como uma árvore. E para que o homem seja uma árvore que dê bons frutos, ela precisa estar regada. Regada com o quê? Com a Torá, com a água. O interessante é que a árvore, ela sempre vai o quê? Procurar crescer, 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 voltado à elevação para cima. É muito importante a gente querer na nossa vida sempre esse crescimento, sempre essa elevação, né? Nos tornarmos, então, árvores de bons frutos para o eterno. O fruto é o quê? O fruto, quando a gente fala a palavra desfrutar, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai usufruir, né? De algo que você conseguiu obter. Assim é o fruto. O fruto é algo para a gente usufruir, ou seja, é algo que eu consigo gerar. Gerar para quê? Para usufruir. O que eu consigo gerar de bom para usufruir? Ligada ao eterno. Se eu consigo manter a minha árvore regada com a Torá, então eu vou fazer atitudes, atos para o bem. E eu vou gerar, então, frutos que são bons para usufruir, para crescimento. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, neste dia, nós temos poucos costumes a serem seguidos e alahot, que são leis decretadas pelos rabinos, que é, primeiro, não fazer jejum. Então, nesse dia não vai ser um dia apropriado para fazer jejum. Por quê? Porque nesse dia nós devemos comer frutas. As frutas, elas têm cada fruta. Vou dar um exemplo. Se a fruta, você pode comer tanto a semente, quanto a polpa, quanto a casca, essa fruta, ela traz uma emanação do mundo mais alto. O mundo com a emanação mais alta de onde foi criada todas as vegetações, que é o mundo de Biná. Se a fruta, você pode comer dela a polpa e a casca, só tirar a semente, como a azeitona, por exemplo. A primeira, eu vou dar um exemplo, a uva. A uva a gente vai comer tudo, porque a semente é insignificante, né? E já a azeitona não. A azeitona você tem que realmente desprezar a semente, né? E no âmbito mais baixo, então, vamos supor, a gente falou da uva, né, que é o mundo de Biná. Então, a azeitona vai estar em Zerampim, a essência. E no mundo de Asiá, no mundo das ações, então vai ser aquela fruta que você precisa descascar para poder comer. Porque a casca, a clipá, é mais grossa, né? Mas, de qualquer forma, também tem o bem ali dentro, a polpa, né? Que a gente consegue separar, então, o mal, que é a casca, e comer da polpa. Então, neste dia de Tu B'Shvat, você pode estar separando pelo menos os 7 frutos que nós temos na terra de Israel. Esses 7 frutos, né? Que, como eu já citei, a uva, a azeitona, né? Os figos, né? Romã, né? A romã mesmo é um fruto do mundo de Asiá, que a gente tem que tirar a casca, não pode comer a casca. A gente vai chupar só aquela polpinha, né? Da semente. A semente também a gente vai desprezar. Né? Então tem a romã, tem a tâmara. A tâmara a gente já pode comer a casca e não come da semente, assim como a azeitona, né? Então eu vou deixar no grupo uma lista dos frutos, dos 7 frutos de Israel, para que vocês possam então preparar para ter na mesa de vocês neste dia, com representações dos 3 mundos, para trazer a emanação disso tudo, né? Aí o que é interessante que eu queria trazer para os irmãos hoje aqui é por que as árvores, a vegetação, precisa passar por julgamento divino. O que aconteceu para que a árvore pudesse ou devesse, né, ser corrigida, receber decretos? Vamos nos lembrar o que aconteceu lá no início, quando o Eterno decreta para Adão um castigo, para Havá e para a serpente. Ele também decreta para a terra um castigo. Ele diz que agora em diante você irá produzir espinhos, abrolhos, né? Você precisará então ser arada, ser cultivada para poder fazer crescer, né, as árvores e os vegetais. Então a terra leva esse castigo. Por que a terra leva esse castigo?
Então, vamos esclarecer isso, e isso é muito importante para que, neste dia de Tu Shvat, nós tenhamos, então, uma consciência maior de que tudo está no controle do Eterno. E que todas as coisas são vivas. Todas as coisas. Tudo que você pensar tem vida. Por isso, nós temos que respeitar a criação do Eterno e tratar tudo com cuidado e respeito. Não estou dizendo para a gente adorar árvores, né? E nem ficar, como eu posso dizer, conversando com árvores. Mas saber que ali tem uma chefa, uma luz divina que mantém a vida naquele ser, naquele vegetal. Como nas pedras, como na água, como no fogo, como em tudo que a gente consegue enxergar nesse mundo de Asiá. Então, o que aconteceu? No terceiro dia, o Eterno vai decretar para a terra que ela dê fruto. E que o Eterno fala que você faça gerar árvores frutíferas que dão fruto. Está escrito assim. Interessante. A árvore frutífera que dê fruto. Parece redundante, né? Mas não. O que é que a terra faz? Porque a terra, lá em cima, quando o Eterno conversa com ela, é um ser, meus irmãos. É um malar, vamos colocar assim. Vamos colocar um uruhim, certo? Que vai, então, comandar a terra física, certo? Então, o que é que a terra, que é esse ser, que infelizmente os povos antigos, eu digo do tempo de Adão mesmo, eles sabiam da existência desses seres que comandavam a criação. Então, eles faziam o quê? Adoração a esses seres. Até hoje existem religiões que fazem, a mãe terra, a mãe isso, a mãe aquilo. Por quê? Porque no fundo, tem uma verdade. Só que nós não devemos voltar aos nossos pedidos, nossas rezas, nossas adorações, fazer sacrifícios a nenhum dos seres criados pelo Eterno. Nem que eles sejam tão poderosos que comandam toda uma vegetação. Não. Por quê? Porque nós só devemos orar, rezar e fazer adoração a um só, que foi quem criou todas as coisas, o Eterno Deus Todo-Poderoso. Então, esse ser chamado Terra começou a fazer o trabalho que o Eterno mandou fazer. Só que quando ela cria a primeira árvore frutífera com fruto, que justamente é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pensa, pela cabeça dela, né? Desobedece o Eterno e pensa assim: eu não vou ficar criando árvore que é frutífera, ou seja, que ela é comestível e que dê fruto. Por quê? Porque o Eterno vai fazer o homem vai comer a árvore, eu vou ter que criar outra árvore, dá muito trabalho, eu vou criar só a árvore que dá fruto. Aí o homem come o fruto, depois nasce outro fruto. Olha o pensamento da terra. E aí foi assim que ela fez. Quando Havá olha para a árvore do conhecimento, lá na frente, no sexto dia, o que a serpente fala com ela? Não é bem assim. Você só vai ser entendida. Mas teve mais coisa que a serpente falou para ela. Ela disse, olha, a terra só fez essa árvore aqui comestível. E não deu nada. O Eterno aí, tá de boa, tá normal. O resto das árvores só dá o fruto. E não deu nada. Bobagem esse negócio de morre não. Aí eu tô aqui em cima dessa árvore, não dá nada, não morri. E você lendo o versículo, Havá fala assim, pode ser que se eu encostar nela, eu morra. O Eterno em momento nenhum fala que se encostasse na árvore, morreria. Ele disse, não comei do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. Né? Então, quando a gente começa a colocar o nosso pensamento para chocar com a ordem do Eterno, o que a terra fez, o que Havá fez, não dá certo. Então, por conta da atitude da terra, de só criar a árvore, conforme o Eterno pediu para que criasse, somente aquela, e não fizesse com as outras, a serpente usou daquilo para poder manipular o pensamento de Havá, e Havá, então, cedeu ao pecado. Né? Então, a terra também era culpada pelo que aconteceu. Por isso a terra... Porque o Eterno não é injusto, meus irmãos. Tudo que acontece tem uma resposta. Mas o Eterno condenou a terra, amaldiçoou a terra não tem nada a ver com o pecado. Tem. Foi ela que começou com isso. Ela começou com a rebeldia. Ao participarmos dessa abertura cósmica, nós estaremos, então, fazendo tikkun das árvores frutíferas. Se o homem ele é considerado a árvore de Deus, o fruto do homem
que seria o quê? As ações, né, que são resultado daquilo que o homem, né, trabalha, do que o homem faz, do que o homem fala, das ações do homem, dos seus pensamentos, dos seus desejos. O homem também é corrigido neste sentido de ter, então, seu fruto recebido da forma correta pelo Eterno, através de participar dessa abertura cósmica. Então, tenha isso na sua consciência. No dia 15 deste mês, pense, eu estarei corrigindo, fazendo esta cerimônia, né? Que eu vou deixar o ceder lá, o ritual para os irmãos, que vai ter, então, vai ser utilizado 7 frutos que eu falei lá de Israel, né? O trigo, né? A cevada, a azeitona, o figo, a tâmara, né? E a uva, né? E a romã. Esses 7 frutos, que são os frutos da terra sagrada, serão utilizados no ceder. E também tenha para você o vinho branco e o vinho tinto, porque nós iremos utilizar 4 cálices, assim mesmo como o de Pêssar. E aí, no primeiro cálice, vai ser só o branco. No segundo cálice, um pouco do tinto no branco. No terceiro cálice, mais do tinto do que do branco. E o último cálice, só o tinto. Isso tem um significado. Cada vez que você tomar, você vai falar uma brachá e vai receber, então, uma nova emanação de limpeza, de conserto, né? Voltado para essa questão de não fazermos as nossas escolhas para ser contra a vontade do Eterno. A palavra do Eterno foi, não coma do fruto. Independente se a cobra disse que a terra fez tal coisa ou deixou de fazer. Por que a terra não seguiu a orientação do Eterno de fazer árvores frutíferas com fruto? A terra falou para o Eterno o seguinte, porque eu estava com preguiça de ter que toda vez fazer outra árvore crescer da terra. Ou seja, essa coisa, né, a gente sabe do elemento terra, a preguiça, né, de fazer o que é o certo, simplesmente porque acha que é cansativo. Temos que estar corrigindo isso nesse dia. Né? Será que você acha cansativo fazer o que o Eterno te ordenou fazer? Se o Eterno disse para você, guarda o Shabat, é cansativo para você fazer o que o Eterno te pediu para fazer? Então você vai estar se comportando como a terra se comportou. E não deu nada bom, né? O resultado foi péssimo. Então a correção, o tikkun da árvore nesse dia, não é só apenas da vegetação, e sim da árvore que é o ser humano. Vamos pegar o que é de bom, vamos crescer espiritualmente, vamos nos elevar, vamos ser como a árvore nesse sentido, de nunca parar de querer subir, né? E de trazer a vida de onde? Da água. A água é a Torá do Eterno. Vamos nos espelhar nas coisas boas. E na desobediência, na preguiça, nós vamos nos corrigir. Vamos fazer essas mudanças na nossa consciência. Porque nada é válido se for feito apenas como mecanicamente a ação. Então, nós temos que aprender a entender o porquê que cada coisa é feita no momento que o Eterno nos pede para fazer. Então, nós sabemos agora que esse dia 15 é um dia que a abertura, né, a iluminação do Eterno está mais forte no mês. Então, nós vamos aproveitar essa energia e fazer essa inovação nas nossas vidas. Tirar a preguiça de nós. Né? Tirar essa coisa de eu sei mais do que Deus. Né? O problema tá aí. Deus manda fazer de um jeito, e a pessoa fala, mas desse jeito aqui é melhor, e dá errado. Né? Deus diga, não, mas a cobra disse que se eu comesse, é para ouvir a cobra ou é para ouvir o Eterno? Vamos fazer uma escolha? Vamos ouvir o Eterno. Né? Então, no dia Tuv Shivat, no dia 15 de Shivat, você pode estar também plantando uma árvore, né? Isso é bom ecologicamente falando, maravilhoso. E ainda melhor porque você vai estar entrando em contato com a criatura vegetal que está sendo julgada naquele dia. Ou seja, você vai estar entrando em contato com essa realidade, né? Participando junto com os vegetais deste momento. O Rosh Hashanah dos vegetais da árvore. Né? Rosh é o quê? Rosh é cabeça. Por que nós falamos cabeça do ano e não falamos princípio do ano, por exemplo? Bereshit Shana. Por que falamos cabeça, Rosh? Porque a cabeça é o que faz comandar todo o resto.
né? É da cabeça que vem as ordens para todo o corpo. Então, se no início do mês ou no início do ano, no caso das árvores, eu colocar uma consciência nova para uma renovação de consciência no sentido de elevação, né? De mudança, de conserto, de ticuna, então eu vou resolver o ano inteiro. Por quê? Porque no primeiro dia do ano eu já tive essa consciência, eu já tive esse estalo, né? Essa iniciação para começar de novo, de uma forma melhor, e agora do jeito certo. Porque eu sei o porquê que a terra está sendo julgada. E o que está sendo decretado para ela. O que foi decretado para ela no início. E eu posso mudar isso. O Eterno disse que ela produziria abrolhos e espinhos. Espinhos, nós sabemos que quer dizer aquilo que sufoca, né? Aquilo que atrapalha, ou seja, não deixa crescer a semente, né? Então, se eu tiro os espinhos, fazendo um conserto, eu tiro o que me atrapalha, o que me sufoca, né? E tá ligado mais ainda com a questão de atrapalhar com a fala, né? Quando o Yeshua fala que na parábola do semeador, por exemplo, que ele fala que a semente cai entre espinhos e ela sufocou e não pôde crescer. Por quê? Porque tá ligado com a fala. Pessoas que falam como a serpente, falando contra a palavra do Eterno, se levantando contra o Eterno, fazendo lachonará. No caso da serpente, falando lachonará do Eterno. Né? E hoje em dia nós temos as falas de lachonará do Eterno também, quando alguém se levanta contra a Torá do Eterno, dizendo, isso já passou, não é bem assim, tá imitando a serpente, tá trazendo espinhos para a terra. Então a terra não vai dar o quê? Não vai dar o fruto, a semente não vai nascer ali. Sabendo também que tem uma questão de que para que a semente brote, antes ela precisa morrer. Você planta a semente, ela fica por um tempo ali embaixo da terra, ela precisa apodrecer e praticamente se desfazer, para depois ela começar a brotar e se tornar um vegetal, uma árvore, um arbusto, né? Então, a gente tem que também trazer isso para nós, neste dia 15 de Shvat, fazer essa renovação, morrer para nós mesmos. Se a semente não morrer, ela não se torna árvore, ela vai ser semente a vida toda. Mas se ela decidir morrer, ela se torna uma árvore, ela se torna um fruto saboroso para alimentar alguém, né? Então, é necessário que alguém morra. Está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Com o pecado que a terra fez, né? Lá no início. Então, é necessário, então, que haja uma morte. Que morte? A morte da má inclinação dentro de nós. Daquilo que nos faz se levantar contra a ordem do Eterno. Daquilo que a preguiça de fazer o que é correto, né? A falta de interesse de obedecer o Eterno. A mania de achar que sabe mais do que o próprio Criador de todas as coisas. Dia 15 de Shvat é o dia para que nós possamos, então, nos levantar e dizer, chega de desobediência, chega de querer ser melhor do que o Eterno, chega de fazer errado e chega de sofrer. Porque a consequência do pecado é a morte, é o sofrimento. O homem foi sentenciado, a mulher foi sentenciada, a terra foi sentenciada, a cobra foi sentenciada. Todos que se levantam contra o Eterno são derrubados. Não existe essa de que eu vou fazer o que eu quero e eu vou me dar bem, né? Então, espero os irmãos, né, lá no grupo para poder fazer questionamentos sobre a festa, para que eu possa esclarecer melhor para os irmãos. Vou deixar o ceder lá também, para que os irmãos possam participar no dia, né, à noite desse jantar especial. Muito importante fazer. Prepare com os frutos que eu falei, né? O trigo, a cevada. Aí você fala, o trigo, pode ser o pão a ralar, né? O pão, a cevada também. Existe pão de cevada, a gente pode comprar o pão de cevada, né? Então, tem a azeitona, tem a romã, tem o figo e a tâmara e, por último, a uva. Também o vinho, compre do vinho branco e do vinho tinto, para fazermos o ritual com os 4 cálices. A gente tem o entendimento de que o branco é a misericórdia divina, né? É
como uma água, né? É clara, é como a misericórdia divina. E o vinho tinto é a gvurá, a misericórdia e a gvurá. E ali eu vou fazer aquele equilíbrio, porque para servir ao Eterno, nós precisamos de todas as emanações do Eterno. Eu não posso rejeitar a gvurá, eu não posso rejeitar a misericórdia. Porque se eu não equilibro isso dentro de mim, e eu deixo apenas um aspecto, aquilo vai desandar, né? Então a gente tem que aprender a equilibrar as forças que temos dentro de nós e que existe também em toda a criação do Eterno. É muito importante também saber que nesse dia de Tu Shvat é o início, então, da contagem para os dízimos, para as macerot, o macê na terra de Israel. Então, assim, porque lá em Israel o dízimo é feito de tudo, inclusive da colheita em si, da própria colheita. Quando havia o templo sagrado, né? Os trabalhadores, os donos das terras, né? Eles iriam, então, contar o que eles tinham de colheita e retirava-se 10% para levar para o templo, né? Então, a partir do dia 15 do mês Shvat, que começavam, então, a contar nos celeiros o que tinha arrecadado para levar para o templo. Isso é importante nos lembrar de mantermos, então, a mitzvah do Maaseh. A mitzvah do Maaseh é muito importante. Ela não deve ser feita uma vez no ano. Ela deve ser feita sempre que nós tivermos a nossa renda em nossas mãos. Às vezes a sua renda vem por mês, às vezes vem por quinzena, às vezes por semana. Dependendo da maneira que você recebe a sua renda, você deve estar então separando os 10% para o Eterno. Lembre-se de nossa congregação e contribua conosco. Vou deixar o Pix aqui para que você possa estar enviando o Massarot, que é Maaseh, e Tzedakot, a Tzedaká, também primícias, sabendo que quando você cumpre a ordem do Eterno sem questionamentos e sem se levantar contra o Eterno, achando que sabe mais do que o Eterno, há uma grande recompensa. Contudo, quando a gente acha que o que o Eterno nos mandou fazer é pesado, é difícil e temos preguiça de fazer como a terra fez, recebemos então decretos de morte e sofrimento dados pelo Eterno. Compartilhe esse vídeo, deixe um like e deixe aqui nos comentários algo interessante, perguntas, o que você quiser saber sobre esta grande abertura cósmica que nós falamos aqui de Tu Shvat. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e Lehi Traot.